Olá, Ricardinho e Lúcia, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Leda Lovato, boa noite também, seja bem-vinda. Luísa Nalim, muito boa noite também, seja bem-vinda. Daniele Diamantino, muito boa noite. José Ricardo, boa noite também, seja bem-vindo. Dona Leopoldina, muito boa noite. Anitta e Clarindo, muito boa noite para vocês também, seja bem-vindo. Olá, Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. Boa noite também, Maria das Graças, seja bem-vinda. Cláudia Honor e Eliane, boa noite. Elaine Oliveira, muito boa noite também, seja bem-vinda. Ué, botão errado de quê, Leopoldina? Desculpa, Leda, eu não percebi nada aqui não. Fique tranquilo aí. Será que é o da figurinha que você está falando? Se for, ixi, fica tranquila. Olá, Andréia Dantas, muito boa noite, seja bem-vindo, você e toda a família Dantas, né? Adriana, Márcio, Marcos, a dona Wanda e o seu Edivaldo. Bem-vinda também, aniversariante de ontem, né? A nossa querida Marlene fez aniversário ontem. Olha lá, hoje tem aniversário de casamento da Luísa também. Olha que beleza. Marlene, meus parabéns para você, muita paz, muita saúde, que Jesus continue sempre te iluminando e que você consiga perceber a luz do Cristo, sobretudo no seu coração, e continue sendo essa pessoa maravilhosa. Luísa Nalim também, feliz aniversário de casamento, né? Com certeza 51 anos é uma vida, e que vocês possam se preparar para mais 51, por que não, né? Pela frente. E mais uma vez que Jesus continue os abençoando e a vocês também. Olá, Zezé, muito boa noite. Boa noite também, Valdete, seja muito bem-vinda. Boa noite, Célia, Joaninha, Eva e Francisca. Boa noite também, Cidinha Vieira. Eu vi a figura aqui. Fica tranquila, fica tranquila. Aí a Valdete falou que hoje também é aniversário do Wagner, então mais um aniversariante para nós, nas nossas orações, lembrarmos e pedirmos essa bênção especial a eles, né? Olá, Tuca, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Olá, Jossanã. Boa noite, Selma, seja muito bem-vinda. Você, o Dinho. E nós já estamos aqui no nosso momento, né? Sou Luiz Alberto, muito boa noite, seja bem-vindo. No momento de nós iniciarmos. Gente Clay, muito boa noite também, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite para vocês todos aí de Americana. E nós estamos aqui prontos para nós iniciarmos aquele que vai ser o nosso último encontro desse ano, né? Como eu disse a vocês, semana que vem, semana do Natal, eu sei que todos têm aí vários compromissos, então não se preocupe, a gente vai ter as nossas férias, né? O nosso descanso e voltando no ano que vem, né? Então hoje é o nosso último encontro desse ano. Da mesma forma, vamos continuar pedindo a Jesus que a sua paz se estenda por toda a humanidade e que nós estejamos cada vez mais preparados para percebermos
essa paz, percebemos essa luz, para nós percebermos tudo aquilo de bom que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos envia. A própria natureza por si só é uma coisa boa, é uma beleza, e muitas das vezes nós não percebemos todas estas bênçãos. Então, que nesse momento de oração, de reflexão, onde nós pedimos a Jesus a permissão para iniciarmos o nosso encontro, iniciarmos formalmente o nosso encontro, que a paz possa ser sentida no coração de cada um de vocês, e de modo muito especial dos nossos aniversariantes de idade, aniversariantes de casamento, e que nas reflexões de hoje todos vocês possam captar essa energia especial endereçada por Jesus e pela espiritualidade, e que fortaleçam cada vez mais os laços que os unem, sobretudo aos seus entes queridos, que compartilham diuturnamente da sua existência. São aqueles que mais nos auxiliam a enxergar nos mínimos detalhes a necessidade da nossa evolução, do nosso progresso. São aqueles que nos ajudam a enxergar nos mínimos detalhes os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos maiores obstáculos e dificuldades. E que a paz possa justamente permear esses relacionamentos, e que todos vocês tenham uma vida cada vez mais feliz. Mestre amado e querido Jesus, permita-nos, pois, nesse instante, mais uma vez invocarmos o Teu nome e os Teus ensinamentos, para juntos compartilhar informações e buscar a compreensão necessária para o nosso avanço, para a nossa própria felicidade. Que assim seja. O Sr. Luiz está lá em Itanhaém, né, Sr. Luiz? Que bom. Olá, Lídia, muito boa noite. Bom, Valdete, você deve ter percebido, né? A nossa prece foi justamente agora. E que bom que nós estamos aqui, como nós dissemos, né? Olá, Sr. Antônio Pazotto, muito boa noite. É o nosso último encontro deste ano e com certeza não menos importante como os demais, mas onde nós estaremos já nos preparando, né, para este momento, vamos assim dizer, um momento mágico, um momento especial, porque com certeza Natal é um momento especial para muitas pessoas, para muitas famílias, e tem que ser também um momento especial para a gente, para que a gente possa e consiga nessas reflexões dar uma olhada bem à nossa volta, identificar todo o avanço, todo o crescimento, porque não é somente o Natal, né? A gente também já aproveita e comemora mais uma passagem de ano, fim de um ciclo e início de outro, que na contagem terrena termina justamente em 31 de dezembro. Então é tudo, ou vem tudo junto. Momento de lembrar do próprio Cristo com muito carinho, do seu nascimento, do seu desprendimento, da sua abnegação, do seu amor, e também o momento de nós fazermos essa reflexão, sobretudo analisando o nosso ano, o ano que se passou, o ano que termina, preparando assim um próximo, mas um próximo muito mais promissor. Vamos fazer com que os nossos anos, ou esta passagem aqui na Terra de nós encarnados, seja ou represente um verdadeiro progresso. A lei de progresso, a lei de evolução, ela está constantemente na vida de todas as pessoas e do próprio universo. Então nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de buscar cada vez mais esta evolução, né? Boa noite, Maria Oliveira, Cidinha, seja bem-vinda. Então, a nossa sequência é aqui, justamente nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós tivemos a oportunidade de ver no nosso último encontro, a título de introdução, algumas informações e alguns aspectos que, principalmente pegando
a cultura e a tradição daquele povo, para nós conseguirmos entender um pouco mais determinadas colocações, determinadas expressões que o próprio Cristo teria dito e que os evangelistas anotaram e hoje fazem parte deste livro ou deste compêndio que vai nos ajudar a buscar o desenvolvimento moral de cada um de nós em particular. Então, nós tivemos a oportunidade de ver que, por exemplo, o mamon é algo relacionado a todas essas riquezas do mundo material, né, Iraci Rosa? Todos os benefícios materiais, enquanto que Deus tem a essência espiritual, ou nós somos de essência espiritual e justamente essa essência espiritual vai nos proporcionar pelo menos uma visão diferente, inclusive dessa própria matéria que nós devemos, né, ou pelo menos deveríamos, ou já deveríamos estar controlando e dominando. Então, nós identificamos, né, aquelas questões relacionadas no próprio Antigo Testamento daquele povo, questões voltadas para a própria, como se diz, prosperidade, para a própria riqueza, e Jesus veio desconstruir alguns conceitos, algumas informações, para principalmente nos mostrar que a nossa relação com Deus, ela não é permeada por benefícios ou consequências materiais como eles pensavam. Então, foi mais ou menos isso que nós vimos no nosso último encontro. E hoje nós vamos adentrar especificamente ao título A Salvação dos Ricos, proposto pelo codificador, né? Olá, Vânia, muito boa noite. O Sr. Antônio Pazotto também aí, fazendo 73 anos no dia 21. Sr. Antônio, desde já, os nossos mais profundos votos de uma felicidade sem tamanho, que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, buscando sempre as instruções e principalmente passando adiante, né, que a gente sabe do trabalho do Senhor, que o Senhor continue passando adiante tudo isso. Olha que bom, quanto aniversário, né? Quantas alegrias nesse mês de dezembro nós estamos tendo a oportunidade aqui. Valdete, como diz, nós somos quem agradecemos a vocês todo esse carinho, toda essa partilha, né? Nós é quem agradecemos, com certeza. Bem, então vamos lá. O que Kardec vai trazer para nós nesse tópico? Como eu já disse a vocês no nosso último encontro, esse capítulo 16, ele é basicamente, ou a sua grande maioria, é de textos evangélicos que Kardec trouxe, né? E a gente vai, inclusive, começar. Qual que é o primeiro trecho que ele coloca? O primeiro trecho é justamente aquele que intitula o próprio capítulo. É um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, onde justamente ele encerra com essa frase: não se pode amar a dois senhores. Nós não podemos ao mesmo tempo amarmos a dois senhores. Isso está lá nesse trechinho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Só para a gente contextualizar melhor, esse capítulo 16 do Evangelho de Lucas, ele vai falar ou ele vai trazer a parábola do administrador infiel. Essa parábola do administrador infiel é aquela pessoa que estava lá, né, e comandando e controlando as coisas do seu patrão, só que estava tendo assim uma coisa meio diferente ali, e alguém falou para o patrão que ele não estava agindo de forma correta e adequada. E aí o patrão foi pedir contas a ele: olha, peraí, você está administrando minhas coisas, você não está fazendo direito? Mais ou menos assim, né? Chegou em mim a notícia que você não está fazendo um serviço de acordo. Mas aí foi verificar o que ele estava fazendo. Ele pegava e algumas pessoas, por exemplo, que devia 100, ele falava: coloca aí que você deve só 50. O outro que devia tanto, ele falava: coloca que você deve somente tanto. E assim ele foi. Depois, inclusive, prestou contas. E interessante
nessa parte, quando a gente vai fazer a leitura do Evangelho, Jesus volta para os discípulos, mesmo ele tendo agido dessa forma que para a gente é equivocada, Jesus ainda fala que ele agiu bem, que ele não agiu errado, ele não estava levando vantagem para ele. Sim, ele poderia estar tirando algo do seu patrão, agora só precisa ver, será que ele não estava sendo cobrado a mais e ele colocou ali aquilo que seria justo? A gente não sabe, essa parte a parábola não traz, mas que Jesus falou para os discípulos, olha, ele não está errado não, aliás ele está ajudando os outros e principalmente, ele está, além de ajudá-los, ele está angariando amigos, por quê? Porque as pessoas vão continuar sendo seus amigos, né? Natália Silva, boa noite também, dona Isaura. Então, assim, lógico, a gente não vai adentrar muito nessa questão, nesses comentários e nessa parábola. Eu sei que é uma parábola também de uma interpretação um pouco mais delicada, mas eu acho interessante porque Caibai Schutel, naquele seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vai dizer que nesta passagem, nessa parábola, tem um ponto principal que chama a atenção, que é justamente o da fidelidade. Lógico que, quando eu falo fidelidade, eu falo também em infidelidade. Ora, administrador infiel, ou seja, o administrador não estava agindo com fidelidade ao seu senhor. Mas será que esta infidelidade ao Senhor, será que ela tinha consequências? E que consequências eram essas, principalmente para o Senhor e para estas outras pessoas? Então, Caibai Schutel vai justamente comentar que a fidelidade é algo relacionado com a persistência, com a perseverança. Principalmente, gente, nos momentos mais difíceis. A gente sim, está falando, e é justamente nessa passagem, repito, especificamente no capítulo 13, que Lucas vai trazer, que Jesus diz que não se pode servir a dois senhores. E imaginem só, nós temos momentos na nossa vida que são de tranquilidade, de paz, de felicidade, mas nós temos também muitos momentos da nossa vida que são de desafios, que são de dificuldades, que são de obstáculos. E alguns desses obstáculos até bem penosos para nós. Muitos deles, as pessoas chegam a dizer que não teriam capacidade ou não conseguem, ou não conseguiriam suportar, se não fosse a ajuda de fulano, se não fosse a ajuda de ciclano. Outros acabam desistindo e suicidam. E me fez lembrar, né, um texto do Antigo Testamento, que talvez seja conhecido também de muitos de vocês, que é justamente as passagens envolvendo Jó. A gente sabe que Jó demonstrou, pelo menos aquilo que os narradores trazem para nós na Bíblia, Jó demonstrou uma fidelidade a Deus sem precedentes, sem tamanho. Porque inclusive nos momentos de dificuldade, de dor, ele falava, se Deus me deu, Deus pode me tirar. Então, não está acontecendo nada demais. E a família ainda fala, não, mas você tem que revoltar contra Deus, você tem que não sei o quê, porque Deus te tirou isso. Mas lembra que a gente falou no encontro passado? Naquela época, eles tinham um conceito diferente, e que se você era temente a Deus, se você era obediente a Deus, você tinha todas as riquezas que o mundo poderia lhe proporcionar, você tinha todas as facilidades, você tinha saúde, você tinha prosperidade. Então os familiares cobraram dele, mas espera aí, não é isso que está lá nas Escrituras? E aí vem Jó e fala, não, peraí, não é bem assim não. A gente só precisa entender, porque tudo isso pertence a Deus. Se Ele deu, Ele pode tirar no momento que lhe aprouver. Então, são detalhes que chamam a nossa atenção e, sobretudo, para aquilo que o próprio Caibai comenta, a questão da fidelidade. Porque se muitas das vezes nós abandonamos um senhor, ou nós oscilamos entre os senhores, é porque nós não somos completamente fiéis. Por que não ser fiel apenas e tão somente ao único e verdadeiro Deus? Por que a gente tem que buscar amar a outro Senhor? Por que a gente tem que buscar se dedicar a outro Senhor? Né? Nadissan, boa noite, seja bem-vinda. Por quê? É porque nós não confiamos com certeza no único e verdadeiro Deus.
Nos momentos de dificuldade, a gente corre atrás do outro Deus. Por quê? Porque falta-nos ainda, gente, a compreensão. Falta-nos ainda a própria fé. Aliás, né? Fidelidade, ou fé, lá do latim, vem de fides, fidelidade. Falta exatamente esta fé. Parece que a gente não consegue, eu vou usar essa expressão porque ela é mais comumente utilizada, né, Nadsan? Parece assim que nós não acreditamos o suficientemente em Deus e aí a gente vai buscar ajuda em outros lados. É mais ou menos isso. Por isso que eu gostei quando o Caivá coloca essa questão da fidelidade, sobretudo para explicar esta parábola do administrador infiel. De onde Kardec tira este versículo 13 para dizer a famosa frase que não se pode servir a dois senhores. Ok? E aí é lógico, depois vocês podem curiosamente, né, porque sempre tem essas curiosidades, e buscar o texto evangélico completo para vocês tentarem entender, compreender, interpretar e principalmente trazer para o nosso dia a dia. Agora, um outro trechinho que Kardec vai trazer nesse título sobre a salvação dos ricos é justamente aquela passagem onde um moço chega, né? Salvo engano, em muitas traduções vai estar escrito lá do mancebo rico. É um moço que chega e pergunta para Jesus: olha, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para merecer a salvação? O que eu tenho que fazer para ir para o céu, para ir para o reino de Deus, né, Celeida? Muito boa noite para você, dona Luzia, Luísa. E aí Jesus diz: olha, cumpra os mandamentos. E aí o moço pergunta: mas Jesus, que mandamentos que você está falando para eu cumprir? Aí Jesus diz: não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, e por aí afora. E aí o jovem falou: olha, mas Jesus, eu faço isso, eu cumpro esses mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus diz: ah, é? Você cumpre? Tá, então faz o seguinte, só falta uma coisa para você conseguir essa salvação, para você conseguir garantir o seu lugar no céu, no reino dos céus ou no reino de Deus. Vai, desfaça de tudo aquilo que você tem, distribua com os pobres, depois vem e segue-me. E aí o evangelista diz que nesse momento o jovem baixa a cabeça, porque ele era muito rico. E aí, por ser extremamente rico, ele não estava preparado para desprender-se de todos os seus bens. E aí, ele simplesmente abandona o grupo. Nesse momento, Jesus volta para os discípulos e diz uma outra frase famosa. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, sobre essa questão até da agulha, eu sei que acaba sendo um pouco de curiosidade para muitas pessoas, né? Sebastião Ferreira, Cida Costa, Edna Bueno, muito boa noite também para vocês. Vocês vão ver interpretações falando que seria justamente essa imagem ou esta figura, né? Um camelo passar por um buraco de uma agulha. A agulha todo mundo sabe, né? Que a gente pega e usa para costurar, passa a linha. Aliás, a gente tem uma dificuldade, eu mesmo, se precisar de passar uma linha no buraco da agulha, não sei não quanto tempo que eu vou gastar para fazer isso. Vamos deixar para a Valdete, que é costureira, né? E deve ter outras por aí, é mais fácil. Mas a linha, agora vocês imaginam passar um camelo. Bom, agora vocês vão ter outras pessoas interpretando justamente este camelo como uma corda, porque naquela época muitas cordas eram feitas com pelo de camelo, que era um pouco mais grossa. Então, é mais fácil esse camelo, essa corda, passar pelo buraco de uma agulha do que
o rico entrar no reino dos céus. E até mesmo, né? Porque existia uma corda que era muito trançada, cheia de coisas e grossa, que eles utilizavam nas embarcações, né? Também tem gente que vai dizer e vai interpretar como agulha umas passagens estreitas que existia em algumas cidades, que era justamente para barrar a passagem de animais. Então o buraco era estreito e só passava uma pessoa. Então o camelo não conseguiria passar exatamente por conta da sua estrutura. Então a gente vai ter interpretações em vários sentidos. O mais interessante e importante disso é justamente a questão simbólica, né? A questão simbólica, porque a gente imagina, tem a porta lá do céu, né? Vamos imaginar, vamos trabalhar com os desenhos, desenho animado. Vamos imaginar a gente caminhando para entrar lá no céu e a porta ela é o suficiente para passar uma pessoa. Aquele que estiver carregando consigo as suas bolsas, os seus ouros, os seus automóveis, as suas casas, ele não vai conseguir passar por aquilo, pelaquela porta, carregando consigo os seus bens. É mais ou menos assim. A gente falou no nosso último encontro, a gente precisa aprender a interpretar essa questão da salvação dos ricos, principalmente porque Jesus não poderia condenar a riqueza. Gente, Joana de Cusa, ela chegou a procurar o Cristo. Está lá, Humberto de Campos fala para nós no Boa Nova, assim como a gente vai ver em determinados pontos do Evangelho, escrito que Joana de Cusa também acompanhou Jesus nos momentos cruciais. Ela fazia parte do grupo de mulheres que o acompanhavam. Joana de Cusa era justamente esposa do intendente de Roma. Então, dentre aquelas pessoas ali, era uma pessoa rica. Jesus falou assim para ela, você não vai entrar no reino dos céus porque você é rica? Não. Pelo menos a passagem que a gente tem sobre ela é que Jesus diz, olha, você quer me seguir? Volta lá para sua casa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide das suas coisas. Você já estará me seguindo. Faça o que a vida lhe apresentou para ser feito com prazer, com amor, com carinho, dedicação. Pronto, você já está me seguindo, né? Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês. Então, Jesus não condenou a riqueza. O detalhe está justamente no apego. Então, nessa parte em que nós estamos justamente vendo a salvação dos ricos, nesse segundo trecho desta passagem do mancebo rico, Jesus fala, apóstolos, prestem atenção, tá? Vejam, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas vamos tentar só entender um pouquinho, rapidamente, o que poderia representar tudo isso para nós. Porque, gente, se nós começarmos a analisar, aliás, eu estava justamente fazendo estas análises para preparar aqui para a nossa reflexão, para os nossos estudos, a gente sabe que os sacrifícios, hoje, pelo menos do ponto de vista religioso, eles não existem mais. Tá, vamos colocar assim, né? Não existem mais. Mas eu tô para falar para vocês que sim, né, Célio Melo? Boa noite. Existem. Existem ainda sacrifícios a Deus. Aí alguns de vocês vão dizer, mas Edson, você está enganado. Hoje a gente não oferece mais sacrifícios a Deus. E eu vou falar sim, oferecemos. Talvez nós não oferecemos sacrifícios a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Mas quantos de nós não oferecemos sacrifícios a Mamon? Será que eu peguei vocês? Será que eu surpreendi vocês? Gente, o que nós vemos na nossa humanidade? Nós vemos pessoas, por exemplo, sacrificando a saúde para ficar rico. Vocês não conhecem? Aliás, existe até um ditado, né, que veio lá do Oriente, não sei nem a origem correta, mas
que tem gente que, como se diz, gasta tudo. Ou melhor, gasta a saúde para ganhar dinheiro. E chega num determinado momento, vai gastar todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Eu acho que é um ditado que quase todo mundo conhece. E o que é isso? São os sacrifícios que a gente oferece. Só que são sacrifícios que a gente está oferecendo para quem? Para Mamon. Deus não exige esse tipo de sacrifício. Muito pelo contrário. A vida, ela vai trazer para nós todas as questões naturais. Se existe no seu planejamento a prova da riqueza, que a gente vai comentar mais adiante, e com certeza ela é mais difícil do que a prova da pobreza, mas se está no seu planejamento reencarnatório a prova da riqueza, você vai ficar rico. Seja ganhando na loteria, seja ganhando uma herança, não importa. Seja trabalhando, mas você vai ter acesso à riqueza. Se não for, você não vai. Agora, tem gente que vai justamente sacrificando a saúde para ganhar dinheiro. Vocês querem ver outro tipo de sacrifício? Tem pessoas, gente, que sacrificam a família para poder ficar rico. E olha que o negócio é realmente complicado, né? Sacrificar a família para ficar rico. Mas tem gente que faz. Tem gente que vende a família por dinheiro. É uma forma de sacrifício. E quantas pessoas não sacrificam, por exemplo, as suas amizades? Vendem os amigos por conta de dinheiro. E às vezes uma ninharia. Mas sacrificam a amizade, esse sentimento tão belo, tão lindo, por conta de dinheiro, ou para ficar rico. E pior que acaba nem ficando rico, mas é simplesmente para ter facilidade. Quantos de nós não sacrificamos a nossa paz? Vou dizer, a paz inclusive da nossa consciência, porque quer levar vantagem em alguma coisa. Às vezes levar vantagem em coisas muito pequenas. Mas tem muita gente que sacrifica a sua própria tranquilidade, a sua paz de consciência, para poder levar vantagem por conta da riqueza. E o que é isso? É oferecer sacrifício. Oferecer sacrifício a quem? A deuses. Mas que tipo de deuses? Mamon. Que é o título do nosso próprio capítulo. Está vendo? É por isso que o próprio Cristo disse, ora, é complicado. Como é que você vai querer entrar na casa de Deus? Como é que você vai querer entrar no céu? Se você despreza, vamos assim dizer, o dono dessa casa, o dono do céu, você despreza ele por conta do outro. Como é que você vai querer entrar lá? Como é que você vai querer que a porta se abra para você se você desprezou a vida inteira? E simplesmente serviu ao outro Senhor. Mas se você serviu ao outro Senhor, olha, você não tem como você ir lá para Deus. Ou pelo menos para você ir para lá, você vai ter que trabalhar algumas questões, algumas coisas, resolver alguns problemas. Mais uma vez, a questão aqui se volta justamente para este apego. Nós vamos ver mais adiante a leitura sobre o desprendimento dos bens terrenos. Nós vamos ver. Mas a questão está justamente neste apego. Se este jovem, quando Jesus fala para ele, olha, vai, vende tudo que tem, e o jovem fizesse isso, demonstrando desapego, tranquilo. Como se diz, talvez não teríamos nem a parábola, né? Mas ele não conseguiu desapegar. Por quê? Porque, segundo o evangelista, ele era muito rico. Ele tinha muitos bens. E como é que eu vou desfazer de tudo isso
e ter que viver quase que na mendicância, ficar pedindo as coisas, andando para lá e para cá, não tendo uma casa confortável, não tendo uma cama confortável, ele deve ter pensado, não, mais para frente. Será que a gente pensa assim, igual o rapaz? Ah, fulano, vamos fazer isso. Ah, não, agora não, eu não estou bem, eu não estou preparado. Vamos deixar para depois. Será que o nosso comportamento não está sendo igual deste mancebo rico? Vamos sempre deixando para depois? Porque também, gente, nesse capítulo a gente vai ver sobre Zaqueu. Zaqueu, quando teve o encontro e o contato com Jesus, ele se transformou e ele fez isso. Devolveu tudo aquilo que ele tinha pego que não era dele, distribuiu tudo com as pessoas, aquele que devia ele pagou 3, 4 vezes mais e depois foi seguir o Cristo. Zaqueu conseguiu fazer isso. E a gente vai ver também nesse capítulo. Mas um jovem rico, ele não conseguiu. Então, mais uma vez, tudo depende exclusivamente de nós. Como é que a gente vai levar e conduzir tudo isso? Como é que nós vamos levar e conduzir a nossa própria vida? E principalmente, quem nós estamos amando nessa existência? Ao único e verdadeiro Deus? Ou nós ainda amamos deuses? Ou amamos Mamon? Seja o Deus da riqueza, o Deus da beleza, o Deus da autoridade, o Deus da... e por aí afora. Né, Leni? Boa noite. Como nós vimos no nosso encontro passado. Não importa, a gente precisa escolher quem é que nós estamos querendo seguir. Porque justamente quando nós batemos as portas da casa desses senhores, a gente vai ver qual deles vai abrir a porta para nós. Provavelmente aquele que nós servimos. E nós estamos servindo a quem? Fica aí a nossa reflexão para esse final de semana, a nossa reflexão para este final de ano, para esse Natal e início do próximo ano. Como eu disse a vocês, nós vamos também entrar aqui nas nossas férias, para que todos possam, inclusive eu, curtir um pouco mais a família, viajar, descansar, né? Então, a gente vai entrar aí de férias e daqui um mês, mais ou menos, né? Eu volto a comunicar com vocês, mais ou menos também lá para o dia 15, 16, eu não sei ao certo. A gente volta para as nossas reflexões. Correto? Gente, estou vendo muitos aqui já se manifestarem, eu também já vou deixar para vocês, mas de qualquer forma, às vezes uma mensagenzinha de Natal, a gente vai deixar aqui na nossa página, na AME, no nosso grupo aí de transmissão do WhatsApp. Então, eu mais uma vez agradeço a todos vocês. Olá, Juleide, muito boa noite. Agradeço a todos vocês e também desejo a todos um Natal muito abençoado, de muita paz, de muita tranquilidade e principalmente, né, porque tudo isto depende de nós, essa paz, essa tranquilidade, esse carinho, então tudo depende exclusivamente de nós e que cada um possa trabalhar e construir esta vida melhor doravante. Que Jesus também os proteja, os ampare nas suas dificuldades. Não esqueça de se socorrerem a Ele. Pode correr, pode ter certeza que Ele está preparado para e esperando, né, nós chegarmos e pedirmos ajuda. Então, busquem, se socorram e que Ele os inspire sempre a tomarem as melhores resoluções. Mais uma vez, muita paz a todos vocês, um ótimo Natal e um feliz início de 2023. Feliz início de 2023, porque logo, logo, não muito distante do início, nós estaremos aqui juntos, dando sequência a este nosso projeto. Só aqui para encerrar, convido a todos vocês que sejam aqui de Paraíso e região. A nossa Aliança Municipal Espírita está completando formalmente 30 anos e informalmente 44 anos de existência, e nós vamos fazer um evento na Praça da Fonte, aqui em São Sebastião do Paraíso. Então fica aí todos convidados neste sábado, amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Aqueles que forem aqui da região e da cidade estão todos convidados. Gente, muita paz, que Jesus nos abençoe e até breve. Até muito breve.